Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Os meus convidados hoje vão analisar estas detenções de hoje à tarde. Falo-vos concretamente da detenção de antigos altos dirigentes do país. Falo-vos nomeadamente de Paulo Zucula, antigo Ministro dos Transportes e Comunicações. Falo também do antigo Presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, José Viegas, e também um antigo alto funcionário da Sasol, que foram detidos hoje pela Procuradoria-Geral da República, após investigações iniciadas em 2016. Eu conto então com a presença de dois convidados. Falo-vos do Dr. Rodrigo Rocha, que já está aqui connosco, e também do deputado Alfredo Magomice. Boa noite, obrigada pela vossa presença aqui. Eu vou mesmo começar por si, Dr. Rodrigo Rocha. Ora, a Procuradoria-Geral da República começou em julho de 2016 uma série de investigações que têm a ver com esta compra de duas aeronaves por parte de uma empresa brasileira, que fez negócios então com as linhas aéreas de Moçambique. Dizer que estas investigações começaram quando o próprio Ministério Público Federal do Brasil iniciou uma investigação por ter detectado a corrupção neste processo de compra e venda portanto, esta informação foi veiculada em Moçambique por alguns órgãos de comunicação social e a partir daí a PGR pegou, portanto, o fio da meada e começou a investigar. Chegou à conclusão de que havia indícios de corrupção neste processo e que envolvia então estas três figuras detidas hoje pela PGR. Falo, como disse há pouco, do antigo Ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, do antigo PCA das Linhas Aéreas de Moçambique, José Viegas, e também deste alto funcionário da Sasol. E eu começava mesmo por perguntar sobre esta instrução preparatória feita, portanto, pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção em 2015. Pode explicar-nos que processo é este? Antes de mais, agradecer este convite. É sempre um prazer estar aqui no Noite Informativa e tentar, de alguma forma, ajudar a esclarecer alguns pormenores. Devo fazer um pequeno alerta, não fosse eu um advogado, tem sempre os pequenos disclaimers por trás. E o alerta é o seguinte, por impedimento estatutário nós não podemos falar concretamente dos casos, mas sim analisar as situações jurídicas de forma abstrata, de forma a que se consiga esclarecer a opinião pública ou ajudar a opinião pública a esclarecer, a obter um esclarecimento sobre uma determinada situação. Bom, a primeira questão que nós temos aqui, que é um bocado estranha, digamos estranha, mas que já nos vem habituando, é o facto de toda esta investigação não começar em Moçambique. Ser relativa a Moçambique, ser um eventual ou um alegado crime preconizado sob as contas das finanças públicas moçambicanas, mas não ser um crime que teve o início na investigação moçambicana. Isso deixa claro que as nossas instituições não investigam por si, vão a reboque de outras situações. Aliás, não tem sido o primeiro caso. Relativamente a este caso em concreto, nós temos uma investigação desde 2015. Há prazos para se cumprirem determinados trâmites processuais. Eu não conheço o processo em concreto, não sou advogado no processo, mas aquilo que eu quero tentar perceber neste processo, ou que é difícil perceber neste processo, é que, efetivamente, de 2015 a esta parte, já muita coisa rolou. E aquilo que parece poder questionar-se de alguma forma é a oportunidade de alguns passos processuais que possam ser dados. Ora, nenhum dos nomes que é aqui falado hoje são nomes que são novidade neste processo. E aquilo que se questiona é como é que, ou que fundamentos é que poderão existir para justificar estas detenções neste momento. Repare que o Código de Processo Penal, no seu artigo 291, refere em que momento é que, ou quais são as condições, aliás, em que se pode promover uma detenção
a uma prisão preventiva quando não estamos a falar de flagrante delito. Repare que um caso que foi começado em 2015 e cujos nomes já são falados, pelo menos que eu me lembro, há mais de 6 meses, uma detenção nesta fase não parece cair dentro daquilo que é a definição de flagrante delito. Então teríamos que ver exatamente este artigo 291 para tentar perceber que detenção seria esta. E diz que estas detenções só podem ser executadas, ou têm de ser executadas, quando é um crime, cumulativamente, quando é um crime doloso punível com pena superior a 1 ano, quando houver uma forte suspeita da prática de um crime pelo arguido e quando há inadmissibilidade de liberdade provisória ou insuficiência desta para a realização dos seus fins. Isto leva-nos àquelas outras questões. Quando é que nós temos inadmissibilidade de previsão provisória? Diz-nos o mesmo artigo que é apenas nos crimes dolosos puníveis com pena superior a 1 ano cometidos por reincidentes evadidos ou equiparados. Isto porquê? Porque existia um outro número que fazia uma referência para o antigo Código Penal que, por já não ser o mesmo crime atualmente no Código Penal, deduz que esta disposição do Código de Processo então poderá estar desatualizada. Também se refere que é um dos pressupostos para portanto, para se restringir as medidas, a medida de liberdade provisória ou então não aplicar-se a pena de prisão preventiva, pena entre aspas, quando existe um comprovado receio de fuga ou então quando a liberdade destes indiciados pode vir a acarretar danos para a investigação. Ora bem, há 6 meses, pelo menos, nós sabemos estes nomes, ou mais. Desde 2015 que existe esta investigação. Parece-me que o receio de fuga não é um caso. Portanto, restará apenas à Procuradoria-Geral da República, eventualmente, verificar se existe algum perigo de perturbação da instrução do processo se o arguido estiver em liberdade. Portanto, será apenas por aqui que, eventualmente, haverá uma justificação para esta decisão. Ou seja, portanto, a PGR justifica estas detenções por ter descoberto ou ter indícios de que alguns funcionários do Estado tenham recebido fundos neste negócio da Embraer. Ou seja, para si, Dr. Rodrigo Rocha, isso por si só não justifica ou não significa que tenha que se fazer então detenções por estes indícios todos? Justificaria se fosse no momento do flagrante delito, não sendo no momento do flagrante delito, apenas se houver receio de fuga ou apenas se esse motivo, portanto, que está a ser investigado, estiver a ser prejudicada a investigação por conta de interferências ou de interferências que estes arguidos possam pôr no processo. Portanto, esta é que é a única incógnita que nós aqui temos, porque todos os outros elementos que aparecem no artigo 291 do Código de Processo Penal parecem cair por terra porque não há uma justificação plausível para a aplicação destes argumentos, porque todos eles caem em face às circunstâncias que são de conhecimento comum. Ou seja, estas descobertas todas por parte do Gabinete Central de Combate à Corrupção não permitem que estas 3 figuras sejam detidas porque elas, portanto, não causam nenhum perigo Não é isso. Portanto, como mais uma vez eu digo, eu não tenho informação do caso em concreto e mesmo tivesse também não poderia avançar com essa informação. Mas o que eu refiro é, dentro daqueles que são os pressupostos que estão na lei, o único que aparentemente não tem qualquer não temos informação que possa afastar-se essa possibilidade de aplicação da prisão preventiva neste momento, é se existe ou não interferência destes arguidos naquilo que é a investigação do processo, de forma a atrapalhar ou a criar obstáculos à própria investigação. Exato. Portanto, fora esse, todos os outros elementos que aqui estão, pelos dados que são trazidos pela imprensa e pelo aquilo que é a sequência lógica de todo este evento, parece que não têm aplicação. Exato.
Dr. Alfredo Magomice, como é que analisa estas detenções de hoje? Isso é um sinal claro de que o Judiciário está a acordar? Muito obrigado. Permita que agradeço a Deus por mais uma oportunidade e ocasião de estar aqui a falar para os moçambicanos e para os demais através das câmaras da STV. Cumprimentar o Dr. Rocha, assim, moderador do programa. Bom, a questão que coloca é pertinente, tendo em conta os factos que estão sendo relatados quase um pouco por toda a comunicação social em Moçambique, que é a questão da detenção do ex-ministro, ex-PCA, o ex-gestor da petrolífera Sasol. Bom, é verdade que o Dr. Rocha estava a fazer um enquadramento do ponto de vista jurídico, mas eu faria talvez ia atacar o assunto do ponto de vista político. Este é um caso que, como dizia o Dr. Rocha, já temos falado deste caso mais ou menos cerca de um ano, quando este caso foi despoletado internacionalmente, e mais uma vez a STV está de parabéns porque foi este canal que trouxe o assunto para a sociedade, para a discussão dentro do país. A semelhança do que foi o caso das dívidas que foram antes ocultas, agora dívidas inconstitucionais e ilegais. Portanto, a STV tem tomado um papel de vanguarda e para isso temos de parabenizar tanto os profissionais como os administradores, também aos donos proprietários, porque tem sido um canal de veículo de informação que permite fazer um update, um acompanhamento a tempo toda a sociedade saber o que está a acontecer. Agora, bom, olhando para este caso particular da detenção do um ex-ministro e um ex-presidente do Conselho de Administração, revela em si ou confirma em si aquilo que a sociedade, do modo geral, tem dito, que a gestão da coisa pública pelo governo e partido no poder tem sido danosa na forma como os recursos têm sido alocados. É verdade que este é um caso que já foi despoletado e eu acho que não é o único, porque para além desse temos o caso dos 2 mil milhões de dólares americanos, em que o relatório já foi concluído, depositado na Procuradoria-Geral da República, mas esta ainda não se pronunciou em relação àqueles que estão implicados neste relatório. Não trataria eu isso de a Procuradoria estar a acordar, mas isso pode ser, do ponto de vista estratégico, pode ser uma forma daquilo que se diz levantar a poeira para escapulir-se. Isto por quê? Repare que a Procuradoria-Geral da República toma esta atitude de prender os antigos dirigentes no momento em que há uma missão do FMI em Moçambique a fazer mais uma avaliação. Portanto, o que a partir acha que aqui há um certo queira-se então camuflar estas detenções para convencer o FMI que de facto Moçambique está a levar a sério as recomendações feitas por esta entidade? Alguma coisa está sendo feita no sentido de cumprir as recomendações do FMI. Por outro lado, repare que essas detenções estão acompanhadas depois de um pronunciamento do ministro ou do próprio governo em relação a direitos e regalias. Tudo isso é no sentido de buscar uma forma de acomodar os ânimos ou a sociedade moçambicana naquilo que fazer de contas que o país ou o governo está a fazer alguma coisa, encobertando aquilo que são os maiores problemas que o país tem. Como estava a dizer o Dr. Rocha, na verdade, feitas as coisas, estes são cidadãos moçambicanos que estão aqui, desde que começou a se falar, estão no país. Ao mediatizar-se o caso, significa que há uma intenção ou uma objetividade política em relação a isso. Mas eu não gostaria de ver o caso da LM como um caso isolado, porque naquilo que se vê, naquilo que se fala, quase todos os casos, ou todos os ministros fomos atrás. Temos o caso, por exemplo, está-se a falar agora do aeroporto de Nacala, que é um elefante branco. A empresa que construiu aquele aeroporto é uma empresa que tem problemas no Brasil. Então, o que deve ter acontecido para os moçambicanos que também estiveram ligados ao financiamento e à posterior construção do aeroporto? Portanto, há aqui uma série de coisas que devem ser analisadas num contexto, não apenas viramos na detenção desses três, que não é por si só uma solução, mas uma forma de
tapar o sol pela peneira. Quem fala deste caso também pode falar mesmo do aeroporto de Maputo. Há aqui uma série de situações que devem ser entendidas. No Ministério da Agricultura, há muitas coisas que estão lá que devem ser entendidas. O que ditou a implosão do antigo edifício, para que seja construído o atual edifício? Será que não haverão vantagens, do ponto de vista de finanças, para determinadas pessoas? Portanto, há aqui um governo que está a tentar fazer algumas jogadas políticas no sentido de ir lançando poeira na cara da sociedade, para se esquecer das grandes coisas, como o caso das dívidas inconstitucionais. E também precisa ter em conta o timing. Para além da situação do FMI, lembre-se que daqui a pouco haverá eleição intercalar em Nampula. E é preciso ir amainando, apaziguando os ânimos para que o partido, neste caso do poder, comece a tomar vantagem sobre estes casos. Portanto, isto tudo é uma forma de ir tapando. Mais do que isso, politicamente, é preciso ver. Olha, há o congresso de um partido, que se realizar em Nampula, e a Procuradoria faz isso. Qual é a ideia? Abafar o fato político mais importante e trazer aqui uma artimanha que possa, para depois ir gerir, porque, Ana Maria, não me espanta que próxima semana, segunda colocação que o doutor estava a dar, ouvir dizer que estes, afinal de contas, pode responder estando fora. Isso não me espanta que possa acontecer, porque sabemos como funciona o sistema judicial moçambicano. Portanto, tudo isso são jogadas políticas no sentido do partido e o sistema que governa o país tirar vantagem. Mas é preciso dizer que o povo já está desperto o suficiente para que não haja aqui aproveitamentos e vantagens políticos para um determinado grupo, porque já se sabe que de solução para os problemas reais do país não há nada que este país pode trazer. Aliás, temos aqui um grande monstro, o Banco de Moçambique. Até agora não sabe quais foram os financiamentos envolvidos para isso. E se formos a seguir, também podemos chegar lá. E mais, este banco que Moçambique tem, que não tem dinheiro, é um dos maiores bancos, talvez, se formos a ver, como dizem, os Países Baixos, não vai encontrar bancos com tanta imponência assim, mas tem tanto dinheiro para um país que tem pouco dinheiro e ter um banco desta dimensão. Quer dizer, tudo isso aqui revela a podridão do sistema que governa o país, de tal forma que tudo a ser feito, o povo está preparado para voltar a entender. Portanto, é mais uma manobra que o sistema pretende lançar para a cidade. Não achamos nós que isso, na verdade, é uma posição firme do sistema judicial. Não. Exato. Dr. Rodrigo Rocha, quando este caso foi despolitado no Brasil pelo Ministério Público Federal do Brasil, que detectou indícios fortes de corrupção neste negócio da Embraer, entre a Linhas Aéreas de Moçambique e a empresa Embraer do Brasil, e este mesmo Ministério Público até chegou a encontrar alguns nomes, tanto de Moçambique e do Brasil, envolvidos neste negócio. Ora, quando este caso foi despolitado, em Moçambique houve muita pressão por parte dos moçambicanos, que chegaram mesmo a dizer que a PGR estava inerte face a este caso, mas afinal de contas estava em surdina a levar a cabo uma investigação que culminou com estas detenções. Ora, como é que analisa esta situação? Bom, eu primeiro devo dizer que não estou totalmente em sintonia com o facto de esta investigação ter feito em surdina. Não, muito pelo contrário. Ela foi divulgada lá fora, os nomes foram divulgados lá fora e só depois é que começou o processo. Portanto, e começou o processo quase que puxado e tirado a saca-rolhas pela sociedade civil. Mas a questão, eu acho que é fundamental, é o seguinte: toda a gente clama por justiça e nós temos em Moçambique um grave flagelo social, político e jurídico, se pudermos dizer desta forma, que é a corrupção. A corrupção parece estar instalada a vários níveis. E vamos imaginar que este caso vai a julgamento e que toda a gente, meramente como hipótese académica, que toda a gente vai presa.
não seria o primeiro antigo ministro a ser condenado. Muito pelo contrário, tivemos ainda há pouco tempo um ministro a ser condenado por um processo que teve a ver também com desvios de fundos para viagens pessoais. Tivemos outros ministros que foram presos, o ministro do Interior e, curiosamente, um outro ministro também dos Transportes e Comunicações. Sim. Portanto, parece ser um ministério com alguma apetência para ser investigado, independentemente daquilo que tenha ocorrido. Mas a questão fundamental tem a ver com este processo e que eu queria referir é o seguinte. A partir do momento em que é investigado, que é iniciado um processo, há uma sequência lógica de factos que devam ser seguidos. E a Procuradoria-Geral da República tem a obrigação de olhar para essa sequência lógica. E essa sequência lógica não deve ser feita para agradar nem terceiros, nem para acalmar a opinião pública. Eu digo isto até contra muitas vezes aquilo que eu exijo da Procuradoria, que é atuação e que venha cá dizer. Mas isso, obviamente, somos obrigados a dizê-lo, mas reconheço que deve ser feito, ou que a atuação da Procuradoria deve ser feita com algum recato. Recato esse que parece não ter acontecido neste momento deste processo. Porquê? Eu devo dizer que, de certa forma, e analisando do ponto de vista jurídico, tenho que concordar com muitas das questões que o Sr. Deputado referiu. E quais são essas questões? O momento político que nós vivemos, com esta missão do FMI em Moçambique, com uma missão do FMI que vem provavelmente analisar qual será o momento para proceder-se a uma ajuda financeira a este país, um resgate daquilo que são fundos para o alívio da despesa pública. Também temos a questão do Congresso. Temos, do MDM, neste caso. Exatamente. Temos também a questão que tem que ser de alguma forma gerida com pinças do processo Ematum, Proíndicos e MAM. Portanto, todas estas situações deveriam fazer, na atuação da Procuradoria-Geral da República, o maior recato naquilo que é a atuação. E promover esta situação jurídica nesta fase e com todos estes ingredientes, fazem acreditar que não estão claramente a pensar numa investigação, mas poderão estar com uma segunda agenda que não meramente esta investigação. Que seria, neste caso, convencer o FMI de que estão a trabalhar. Ou criar agenda, ou criar assunto para desviar a atenção dos outros temas que querem criar. Portanto, todo este tipo de análise é, obviamente, possível quando nós temos nas mãos da Procuradoria um relatório feito por uma auditoria externa, que foi efetivamente entregue na Procuradoria. Atenção que esta investigação corre perante denúncias que foram feitas nos órgãos de comunicação social e inquirições que foram feitas à Procuradoria. Não há um relatório entregue por uma empresa de auditoria a dizer analisámos a situação da empresa A brasileira e da empresa B moçambicana e achámos que há aqui um crime de corrupção. Aqui está o dossiê. Não foi este o caso. Mas existe um dossiê entregue, com nomes, com tudo claro, relativamente a outro processo, que põe um sufoco em cima da sociedade moçambicana. E esse processo não está a ter, que deveria ser mais urgente até do que este. Eu sei que não há meio ladrão. Se houver aqui ladrões, todos eles têm que ser penalizados por isso. Mas, se nós olharmos para o quantum do montante envolvido neste caso e para o quantum envolvido no caso da Ematum, MAM e Proíndicos. É um valor insignificante. É um valor insignificante, ainda mais olhando para a questão da informação que já está na posse da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, se existe o relatório da CROL, com nomes, para nós só veio tudo censurado, mas com uma feliz ou infeliz coincidência das letras poderem fazer adivinhar até o primeiro nome das pessoas envolvidas. Mas a questão é tão simples quanto esta. A Procuradoria tem os ovos todos para o outro processo e porquê é que é só este e nesta fase que aparece com uma situação de prisão preventiva
que vai ter que ser legalizada, vai ter que ser apresentada a um juiz e, como também bem disse o Sr. Deputado, o juiz agora vai verificar se aquela história que lhe foi contada pelos magistrados da Procuradoria, que justificou que houvesse este mandato de prisão, se essa história é verdadeira ou não. Portanto, ainda vai haver esta legalização da prisão. Mas, portanto, todo este processo, para concluir, parece-me um bocado descabido daquilo que seria a tramitação normal do processo, ainda mais se o compararmos com outros processos de natureza muito mais gravosa. Exato. Mas porquê que há aqui esta diferenciação entre estes dois processos? Ou seja, a própria PGR tem o relatório todo da Kroll, como disse bem o Dr. Rodrigo Rocha, tem os ovos nas mãos e pode fazer a omelete, mas preferiu então começar por este negócio das Embraer. Há aqui uma discriminação? Há claramente uma discriminação entre os dois processos. Agora, porquê é que existe essa discriminação? Apenas os políticos poderão dizer. Eu acho que não é uma situação já de foro jurídico, é uma questão mais de política, sociologia, mas a função do advogado fica por alertar que realmente estes dois processos deveriam estar no mínimo em fase igual de tramitação, o que não parece ser o caso. Exato. Dr. Magomice, olhando aqui pela análise feita pelo Dr. Rodrigo Rocha, que disse que há esta diferenciação entre estes dois processos, como é que analisa a própria PGR tomar dianteira com relação e até deter pessoas com relação a este processo que envolve as aeronaves, a compra das aeronaves, e não, portanto, deter indivíduos ligados, então, a estas dívidas ocultas? Teve ajuda, então, de uma investigação internacional, a Kroll, que esteve, portanto, a fazer o seu relatório e entregou todo ele completo, e que tinha então a possibilidade de começar a fazer uma investigação séria que culminasse, quiçá, com detenção dos envolvidos. Ok. Eu acho que aqui temos que ter em conta que existe um mestre, que é o sistema, e que tem um saco com várias pedras. E ele tira a pedra de acordo com as circunstâncias e com o objetivo que ele pretende atingir. Neste momento, tendo em conta a dimensão política das pessoas envolvidas no caso Embraer e a dimensão política das pessoas envolvidas no caso das dívidas ocultas ou inconstitucionais, há aqui que fazer o balanceamento das duas posições. Portanto, valeria a pena, neste momento, despoletar o caso dívidas ocultas e, ao despoletar a questão de dívidas ocultas, a probabilidade de haver uma cisão intra-partido no poder e governo é maior. No momento em que existe uma direção do partido que precisa de consolidar o poder, primeiro dentro do partido, e consolidar o poder, para depois consolidar o poder dentro da governação estadual. Portanto, há aqui uma necessidade de fazer jogadas muito inteligentes e até às vezes com intervalos de tempo e espaços muito tênues, tal que é preciso encontrar a cada momento alguma xuxa, permite a expressão, xuxa para ir acalmando aquilo que é a sociedade moçambicana no que espera ou expectativa tem. E eu acho que neste momento, para, como dizíamos, amainar os ânimos da sociedade no geral, tendo em conta que a situação vai se agravar, daqui a pouco entramos nas festas, os preços vão aumentar, da primeira necessidade, há aqui uma necessidade de tentar amainar esses ânimos. E não só jogar politicamente no sentido de proteger aqui uma imagem de um sistema que pretende se relançar para um novo ciclo de governação através das eleições. Portanto, ao fazer isso, eu acho que o sistema chegou ao ponto de perceber que, apesar do caso dívidas inconstitucionais ou ocultas ser o mais importante,
Mas que este caso, como dizia, os nomes envolvidos são tão gigantescos que até, como dizia, pode até envolver a atual administração. Isso tudo leva a que haja aqui uma jogada de embreagem, acelerador e embreagem, no sentido de ir travando o caso, mas ir tirando outros pequenos casos, no sentido de ir entretendo o povo. E eu acho que depois desse podemos esperar mais um. Não no sentido de dar a entender que pelo menos já começou a se funcionar, mas sem ir lado nenhum, porque é apenas rolanti, e embreagem e acelerador. De tal forma que não podemos desde já dizer que vai acontecer alguma coisa. Agora, neste momento, nem o governo, nem a Frelimo, nem a Procuradoria não estão em condições de publicar o relatório da CROL, porque as implicações são nefastas. Vão levar a uma, diríamos, desagregação, desacreditação do atual regime. E eles não estão, ninguém pega a corda e põe no seu pescoço, ninguém se enforca. Eles não fariam isso. Tal que nem a Procuradoria, nem a Procuradora pode se atrever a fazer isso, muito menos aos outros. Então, este caso é a tal batata quente que todos os dias tem que encontrar forma de como ir soprando, mas tirando os outros casos pequenos. Não me espante, daqui a pouco poderemos viver um outro caso pequeno. Era o FDA, veja, estava o FDA em cima, quando fosse tratar o FDA, agora já sabe o que vai ser, não é? Também não vamos ficar muito esperançados, porque poderemos ficar decepcionados pela, talvez, decisão do juiz que pode vir de lá. Está terminando o caso do FDA, agora vem o Embraer, que também vai ser levado. Enquanto isso vai se protelando o grande caos que está a fazer a maioria de nós, os moçambicanos em geral, sofrer até o final do mandato da atual administração. Portanto, só depois que podemos esperar. Não há aqui alguém que pode pegar a faca, pôr no seu pescoço. Não. Exato. Não há. Dr. Rodrigo Rocha, eu não creio que uma entidade como o FMI se deixe enganar por estas situações todas que estão a acontecer no nosso país. O FMI é uma instituição séria e que tem os seus peritos que analisam muito bem o seu trabalho e não creio que se deixe envolver por aquilo que está a acontecer no nosso país. Como é que analisa, ou melhor, como é que será de hoje em diante tratado este processo todo de detenção? Quais serão os trâmites que é assim, provavelmente... Quanto à primeira parte, que o FMI não se vai deixar enganar, não. Mas repare uma coisa, eu por acaso recebi ainda há pouco tempo, antes de vir aqui para o estúdio, o comunicado de imprensa da Procuradoria-Geral da República. E achei curioso que quando faz uma explanação sobre todo o processo e só cá em baixo, nos últimos parágrafos, é que diz, então este processo culminou com a detenção hoje de 3 pessoas. A curiosidade é quando fala de uma das pessoas, que diz a terceira pessoa, que é antigo gestor sénior da Sasol Petroleum Temane. Ele não está implicado neste processo por ter sido gestor sénior da Sasol Petroleum Temane. Por que motivo é que se fala nesta empresa, neste relatório? Que eu saiba, as funções dele, ou a participação dele, pelo menos quando é dado a conhecer, até no próprio comunicado de imprensa, é que estava como intermediário nesta informação. Que se saiba, aquela empresa petrolífera não é intermediária de género de negócios. Pode manchar a imagem da própria empresa, da própria Sasol? Claro que mancha a imagem da própria Sasol, tanto que eu não sei se na data dos factos era ou não era, mas não era nessa qualidade que estava a atuar, mas é uma empresa que está a ser conotada com esse efeito. E obviamente que isto demonstra que houve uma necessidade de se fazer um comunicado de imprensa à pressa, sem se acautelar outras questões. Repare, há muitos direitos que esta empresa petrolífera tem e que ver o seu nome envolvido por mero capricho, se calhar, de se querer precisar alguma identificação da pessoa, que no entanto não é relevante para o processo, mas tem causas para a imagem da empresa.
Mas isto para dizer o quê? Quais são os passos seguintes? Os passos seguintes, imediatos e em pouco tempo, é a apresentação das 3 pessoas para interrogatório perante o juiz de instrução criminal. Este juiz irá, aliás, um juiz irá referir ou irá procurar analisar se toda a informação que foi trazida perante um juiz que decretou a ordem de prisão, se essa informação, tal como era o ângulo trazido pela Procuradoria-Geral da República, se tem coincidência com os factos e se realmente se justifica manter-se esta prisão. Eu acredito, sou advogado e acredito que todo o sistema judiciário é isento. E acredito que, com erro ou sem erro, irá sair daqui desta investigação ou deste interrogatório com o juiz uma decisão que tenderá a ser justa. Mas há um facto. Se nós analisarmos para aquilo que são os pressupostos da aplicação da prisão preventiva nesta fase do campeonato, um dos pressupostos que, enfim, de acordo com o artigo 291 do Código de Processo Penal refere, é haver uma forte suspeita da prática do crime pelo arguido. Ora, se neste momento é que estão a aplicar esta informação e terão apresentado ou terão dito ao juiz que existe uma forte suspeita da prática do crime cometido pelo arguido, sendo também que isto é uma lei e que deveria ser do conhecimento de toda a gente, embora nem toda a gente olhe para o Código de Processo Penal, mas as pessoas ficam com a sensação de que, havendo uma prisão preventiva neste momento, é porque aquelas pessoas devem ser mesmo muito culpadas, o que não é verdade. Mesmo que o processo vá para julgamento, só é culpado quando terminar toda a possibilidade de recurso e for uma sentença final e que não mereça qualquer nova apreciação por parte do tribunal. Portanto, mas neste momento, com esta detenção, está-se a criar a convicção na opinião pública de que estas pessoas realmente devem ter mais algum peso, alguma culpa no cartório do que aquela que poderia parecer, está-se a influenciar de certa forma também a própria maneira como o juiz irá ver o processo, por isso é que eu acredito que tem que haver justiça, tem que haver ponderação quando se fizer este interrogatório. Exatamente, a voz do povo foi a voz de Deus, mas temos de deixar então que o judiciário trabalhe e que de facto encontre os culpados deste caso. Dr. Rodrigo Rocha, e com relação aos bens destas figuras todas, pode ser que sejam congelados os bens? Sim, os bens podem ser congelados, pode haver ou haver alguma forma de bloqueio da dissipação do património, porque a parte do património, se forem considerados culpados no final do processo, poderá ter de ser utilizado para recompensar o Estado das perdas causadas. Portanto, sim, o património é uma das consequências de eventual condenação no crime. Exato. Dr. Magomisso, últimas considerações com relação a este tema? Bom, em relação a este tema, como eu já disse, do ponto de vista político, eu acho que é uma medida que visa apenas adiar a grande decisão que os moçambicanos esperam, que é a desgraça criada pelas dívidas ocultas ou privadas que hoje devem ser carregadas por todos nós. E, por outro lado, a nossa esperança é que, à semelhança deste, mais casos venham à superfície e, na verdade, sejam julgados e condenados os autores, a começar desde já de um relatório que está pronto. Já se sabe quem fez o que em relação às dívidas ocultas. Este caso, o mais rapidamente possível, tem de vir à superfície. E apelar à sociedade para continuarmos atentos a isso e não nos deixarmos levar, concordar plenamente consigo que estas medidas paliativas não vão enganar o FMI não vai se deixar enganar e coisas como essa, apenas alguns atrapalhados, talvez é que podem ser. Portanto, esperamos que casos sobre Odebrecht, casos como venham à superfície, sejam julgadas para que nós, moçambicanos, possamos ter
a tranquilidade necessária para o funcionamento da justiça moçambicana. Exato, até porque o FMI deixou recomendações claras, está mais interessada em que as pessoas envolvidas com as dívidas públicas do país, no caso dívidas ocultas, sejam responsabilizadas e não, neste caso, deste negócio da Embraer. Nós vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Vamos falar destas medidas de austeridade anunciadas pelo Governo para 2018. Dr. Magomice, estas medidas são, no mínimo, engraçadas. Bom, muito obrigado. Algumas vezes eu, quando fico a pensar e olho o que está a acontecer com este governo, me leva a crer que parece-me que é daquela situação em que a maré já encheu e já não tem como fazer. E para isso tentam fazer qualquer coisa para se pensar ou ver que afogaram-se, mas tentaram se salvar, porque não faz sentido que um governo que há 2 semanas adquiriu carros luxuosos, diga-se, topo de gama, como se fala na gíria, carros de alta cilindrada, a altos valores, depois de adquirir os carros, venham hoje, traçam as medidas, não para eles, mas para os outros, de um lado. Por outro lado, eu acho que, nisso passou o ministro Maleani, ele enganou-se, ou foi enganado. Ele fala de carros de 1.3, 1.5, né? Sim. 1.3, 1.5. Eu desafio o ministro a mostrar um stand em Moçambique que vende um carro novo de cilindrada 1.3. Eu desafio a ele. E daqueles carros... Desafio a ele, talvez... daqueles carros grandes, de luxo. Eu estou a dizer. Neste momento, eu desafio o ministro a mostrar um stand que vende carros novos, 1.3 cilindrada, 1.300 centímetros cúbicos, né? Como se diz. Mesmo 1.6 é difícil. A Toyota hoje está a vender carros 1.6, 1.8. Então, o que ele está a dizer? Está a tomar medida que não é coerente com a realidade, de um lado. O ministro Maleani, na semana passada, incluiu com a bancada maioritária, fizeram aprovar uma medida que impede a importação de carros de segunda mão do Japão. E é onde podemos encontrar carros de 900 centímetros cúbicos, 1.0, que é mesmo coisa dizer 1.000 centímetros cúbicos. O que está-se a fazer? Quer dizer, esses estão tão desatentos que já não percebem o que estão a fazer. Eu desafio o ministro a fazer tanto. É uma medida que, a partida, está condenada à morte. Quer dizer, nado morto. Morreu antes de nascer, porque ninguém vai cumprir. Nem ele, nem os diretores, porque não vai encontrar stand para comprar esses carros. Aonde? Exato. Nestas medidas de austeridade, Dr. Rocha, o Governo prevê conter as despesas no valor de 7,8 bilhões de meticais. Como é que analisa estas medidas de austeridade, estas contenções de despesas públicas para 2018? Ana Maria, eu acho que as medidas de austeridade são sempre bem-vindas. Todas elas são bem-vindas, mas nós temos que analisar o teatro que pode estar por trás. Eu, mais uma vez, vou buscar o facto da grande coincidência de estarmos com uma visita do FMI a Moçambique e há cerca de 2 meses atrás, ou 1 mês atrás, temos estado a discutir a importação de carros de alta cilindrada para deputados, para mais não sei quem, era para quase toda a gente, encomendados em 2015, quando o dólar estava a um determinado valor, e que foram pagos em 2017 com o dólar a um valor muito mais alto. Ou seja, pagou mais caro ainda. Ainda pagámos mais caro e não retiraram a encomenda. E isto aconteceu agora há pouco tempo. Aconteceu nas nossas barbas, digamos assim. E acho engraçado que estas medidas de contenção, quanto aos carros, apareçam também neste momento. Quer dizer, se calhar também nos próximos anos já não há de ser preciso mais carros, já chega, não é? Não temos de estar a comprar carros a toda a hora.
Eu sei que nós temos uma grave crise de transporte, mas se calhar, em vez de estarmos a gastar dinheiro nos carros para os funcionários, vamos começar a prever com seriedade um sistema de transporte para a capital que bem precisa e é onde está a grande parte da população que necessita de se movimentar. Mas não podemos limitar a análise desta questão destas medidas de austeridade apenas aos carros. É uma das medidas e é uma medida que tem que se ver se é prática ou não. Assusta-me também as outras medidas. Reduzir, por exemplo, a taxa de combustível para 5.000 meticais e a taxa de telecomunicações, de telemóvel, para 10.000 meticais. Ana Maria, eu falo ao telefone com clientes que estão nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, etc. Falo muitas vezes ao telefone. E a minha conta não chega a 10.000 meticais. Temos 10.000 meticais. Exatamente. 10.000 meticais é para quem quer fazer mais vida ao telefone do que vida sem ser ao telefone. Portanto, aí também está mais uma medida que eu acredito que poderia ter um corte maior. E também deveríamos ver a questão do combustível. Agora, ao contrário, o raciocínio. Será que 5.000 meticais de combustível é suficiente para pôr um carro a funcionar durante um determinado mês? Será que, ainda por cima com os aumentos que nós temos tido a ver, será que é suficiente? E depois também temos que calcular outras questões. E aí sim, isso é que tem que ser medidas mais pensadas. São as despesas de representação, cortar nas viagens, seminários, que eu ia chegar aí no fim. Nós temos uma grande necessidade de demonstrar uma descentralização, mas mostramos a descentralização para aquilo que implica mover o centralizado momentaneamente para aquele sítio e depois voltar outra vez para o centralizado. Não, nós vamos estar a pensar exatamente numa descentralização administrativa mais eficiente, aproximar os dirigentes do cidadão. Não esta deslocação momentaneamente para os conselhos coordenadores dos ministérios, que agora são feitas nas várias províncias, mas que o grosso da viagem parte de Maputo, que é onde está o ministério, que é a capital do país, e isso não há como fugir, e a deslocação para esses locais acarreta custos de viagens, acarreta per diems para as pessoas, acarreta despesas de hotel, etc, etc, etc. E essas situações é que devem ser efetivamente ponderadas. E às vezes chegam-se aos locais e não se faz nada. As delegações deveriam então. Discute-se, produzem-se documentos, analisam-se estudos e pôr na prática nada. Repare, vamos olhar para um ministério de uma área que deveria ser um maior investimento, agricultura. A agricultura é um dos setores preferenciais da atividade da economia moçambicana. Nós temos um país com um solo que deveria ser um celeiro de toda esta África Austral. Nem todo o nosso solo é carvão ou petróleo e gás. Portanto, há muita riqueza que se pode extrair, riqueza em termos de produtos alimentares. E porquê é que isso não existe? Porquê é que há falta de investimento nessa área? Será que não deveríamos estar a pensar nesses estudos e rever a nossa política de terras, por exemplo? Ou seja, há tanta coisa que tem que ser feita para realmente dinamizar a economia moçambicana do que ficarmos presos por uma questão tão simples como é uma medida de austeridade a importar carros acima de 1,5 centímetros cúbicos ou 1.500 centímetros cúbicos. Portanto, sabe a pouco. É um doce que sabe a pouco, não é? Digamos assim. Exato. Bom, para além destas viaturas, falámos então da conta dos telemóveis, são 10.000 meticais por mês, ou seja, com várias plataformas onde as pessoas podem se comunicar, temos o Skype, o WhatsApp, que muitas vezes fala-se de forma gratuita. Estes 10.000 é muito dinheiro. Eu acho que essa é uma mensagem que
como eu diria antes, que o próprio governo está a transmitir à sociedade moçambicana. Em outras palavras, está a dizer, preocupe-se em chegar naquilo que é o seu posto de trabalho e dali ficas no telefone. Chegas, ligas o teu computador e ficas no telefone a falar para onde tu quiseres, com quem tu quiseres. 10 mil meticais para falar no telefone. Com quem? Qual é o tempo que resta para efetivamente concentrar-se num trabalho e produzir? Se tu tens que gastar 10 mil meticais a falar no telefone, a não ser que seja uma forma de se distribuir um dinheiro. 10 mil meticais. Não terás tempo para reunião, não terás tempo para te concentrar nas leituras de dossiês, terás de ficar sempre a falar ao telefone. Chega em casa, não tem tempo para estar com a família, tem que estar a falar ao telefone para gastar 10 mil meticais. Quer dizer, no mínimo, é preciso uma irracionalidade muito grande para chegar a essa conclusão. E, mais uma vez, como eu dizia, quero concordar plenamente com o Dr. Rocha, quando dizia a agricultura é um setor que é definido constitucionalmente, mas nenhum governo sucessivo desde já se importou pela agricultura. Por quê? Há uma promiscuidade entre os gestores ou os ministros e os interesses pessoais. Só com a agricultura nós temos possibilidade de conseguir alavancar a economia deste país. Por quê? Teremos comida para nós e teremos comida para os demais. E mais, produzindo, vamos nos alimentando por aquilo que é bom, iremos prevenir-nos de doenças e de tantas outras coisas, poderemos poupar dinheiro na saúde. Tudo isso mostra aqui um desfazamento que existe entre os gestores da coisa pública ou os decisores e aquilo que é, na realidade, os reais problemas de Moçambique. 10 mil meticais. Eu não sei se o próprio ministro Malhano for para a conta dele, se ele se lembrar quantas vezes gastou 10 mil meticais ao telefone por mês. Acho que podem ser poucas vezes. O que é que está a fazer? Quer dizer, vai-se ao limite máximo. 10 mil são 3 salários mínimos, ou seja, cada dirigente fala 3 salários mínimos ao telefone. Isto é muito. Bom, acha que estas medidas de austeridade vão folgar um bocadinho as despesas públicas? Obviamente que, quer dizer, não sei, eu ia dizer que sim, mas se olharmos para esta questão do telefone, eu não sei, se calhar muita gente não falava 10 mil meticais ao telefone por mês e agora passará a falar, sim, não é? Claro, Temos sim. também esse motivo. Mas é assim, eu quero acreditar que no meio de tudo isto tem que haver algum critério de razoabilidade para a aplicação destas medidas. Alguma coisa devem ter visto. Agora, se elas vão trazer ou não uma diminuição da despesa pública, pelo menos vão controlar. Se não se pode comprar carros acima de 1.500 centímetros cúbicos, não se compra. Pronto, muito bem, não se vai comprar carros. Não há no mercado, significa temos que andar a pé, temos que andar noutros meios. Não se vai gastar mais do que 10 mil meticais por telefone por mês, sabemos quantos telefones, quantas linhas é que existem, pronto, e já se consegue pelo menos circunscrever aquilo que é despesa pública àqueles 10 mil meticais vezes os telefones todos que para aí há. E se não houver carros 1.500 centímetros cúbicos, também não vai haver a gasolina, porque não há carro, não há gasolina, não é? Se calhar é nisso que se está a pensar, é um corte maior do que aquele que nós aqui estamos a ver. É verdade. E depois há aí uma campanha dos dirigentes passarem a usar então o VIT. Qual é o problema? Os dirigentes irem trabalhar com o VIT? Se queria acrescentar... Esta questão do telefone, eu acho que devíamos ter uma reflexão profunda sobre esta questão de telefone, porque existe uma empresa pública de telefonia fixa, a TDM, que tecnicamente está falida. Portanto, estas empresas vão se fundir e vão se tornar numa só empresa. Está bem, a TDM, essa é uma medida que também ainda não sabemos qual é de ser. Este ano, portanto, vai ser o processo da fusão destas empresas, vai ser completada, digamos assim, este ano. E por que, em vez de 10 mil meticais, não voltarmos a usar o telefone fixo no gabinete? Porque, pelo menos, temos a certeza que a pessoa está a trabalhar. O telefone celular, hoje em dia, com tanta infidelidade que existe, a pessoa diz que está lá, mas não está. E por que não usar o telefone fixo? Ser uma diretiva em que todos os funcionários que têm direito a telefone para trabalho usem telefone fixo.
É uma forma, primeiro, de fazer circular o dinheiro dentro do mesmo Estado. É verdade que é uma empresa pública, vai permitir vitalizar a TDE. Por outro lado, olha, aqui na Baixa da cidade, estão aqui aglomerados vários ministérios, mas cada ministério tem seu, como é que dizem? Tem seu, aqueles que levam os documentos. Estafeta. Tem seu estafeta. Por que tudo isso? Existem correios que estão quase falidos. E por que não usar correios para distribuir os documentos em todas essas instituições aqui na Baixa ou aqui na cidade de Maputo? O que seria mais barato, mais rentável com a profissionalização, o lado profissional que esta empresa já tem. Portanto, tudo isso aqui, vê-se que aqui a ideia não é trazer uma solução para os problemas, mas sim como encontrar mais uma forma de comer muito e melhor com o povo calado. Então, não são medidas sérias como tal para resolver o problema. É mais uma forma de buscar forma de como comer. Exato. Vamos passar para o nosso terceiro tema da noite. Vamos falar desta apreensão de madeira ilegal no porto de Maputo. Dr. Rodrigo Rocha, foram 100 contentores contendo madeira ilegal. A pergunta que se faz é: como é que esta madeira chegou ao porto, passou de vários fiscais e nada foi detectado, e justamente chegada ao porto esta madeira? Pois, eu ia dizer-lhe uma coisa diferente, é assim, felizmente foi detectada no porto, porque quantas vezes são detectadas no destino? Ou seja, se calhar já estamos a progredir, mas efetivamente é assustador como é que dentro do local das florestas, até chegarmos ao porto, passa-se por tantos outros locais de controle e nada disto é detectado. Este caso faz-me lembrar também um outro que tínhamos para debate hoje, que é o caso das crianças que foram passadas clandestinamente na fronteira perto da Ponta Douro. Vamos certamente debater este tema. Mas repare, isto para dizer o quê? Há tanta fiscalização que nós temos que vai só à caça do dinheiro do contribuinte, mas aquela fiscalização que tem a ver com segurança ambiental, segurança das pessoas, começa a falhar. E essa segurança, que nós deveríamos sentir do trajeto que fazem as nossas mercadorias, as nossas crianças, etc., é muito mais importante do que aquela segurança que é expectável quando vamos fiscalizar um carro, a ver se tem o triângulo lá atrás, tem o refletor, e quando não tem apanha uma multa que quase fica sem conduzir durante 3 meses, etc. Portanto, eu acho que nós às vezes, as nossas corporações de investigação desviam aquilo que é a atenção que deveriam dar ao que realmente é importante. E se calhar que poderiam trazer receitas ao próprio Estado? Acabam por trazer receitas quando é detectado no nosso porto. Perdemos as receitas quando é detectado fora do nosso porto. Exatamente. Portanto, até por aí. Mas, obviamente, a receita que o Estado deve ter das multas, no meu entender, não deve ser uma receita pensada, ou seja, não deve ser uma receita que nós devemos prevê-la e meter nos livrinhos do nosso orçamento a dizer: eu prevejo que vou arrecadar tanto dinheiro com multas, porque isso é pensar que estamos perante uma sociedade que à partida temos a certeza que vai incumprir com a lei. E eu acho que um orçamento de Estado que é feito com essa certeza de que os cidadãos vão incumprir com a lei, já é um orçamento viciado. Porquê? Porque depois faz com que, de certa forma, a Autoridade Tributária de Moçambique estabeleça metas e vá procurar e vasculhar ao máximo as empresas e os contribuintes para conseguir chegar àquelas metas, porque estava lá inscrito uma despesa que poderia ser real e que partam por pessoas errado. Mas sim, o facto de toda este transporte, repare, transportar 100 contentores, não foram todos de uma vez só, mas a movimentação dos 100 contentores é muita madeira. É madeira, é abate de árvores que estão a ser feitas nas nossas matas e que ninguém está a ver. Supostamente. É o acondicionamento nos contentores que está a ser feito, porque repara, as árvores não são todas cortadas no mesmo bocado. No mesmo contentor cabem árvores que vêm de vários hectares.
Ou seja, há essa desmatação toda que está a ser feita e desbravação para meter no contentor, e depois há o próprio transporte do contentor num caminhão, que não é uma coisa que se esconda atrás de um carro de cilindrada de 1500. Portanto, às vistas de todo mundo. À vista de toda a gente e nas barbas de todas as pessoas. Portanto, é estranho quando um monstro deste tamanho de um contentor passa por vários locais e ninguém os vê. Repare que a floresta mais perto de qualquer porto que nós temos em Moçambique dista pelo menos 100 km. Ou seja, há um trajeto de 100 km onde não há fiscalização do conteúdo dos contentores. Mas eu ponho à prova qualquer pessoa andar 10 km dentro da cidade de Maputo que não apanha um autostop para lhe perguntarem se tem lá dentro o triângulo, os dois triângulos, sem o colete refletor e etc, etc, etc. Exato. Isto aqui é curioso, Dr. Magomice. Mais uma vez, há aqui uma diferenciação, ou seja, fiscaliza-se mais as viaturas, se tem o triângulo ou não, se tem a carta de condução ou não, se tem um farol quebrado ou não, mas um contentor, passaram 100 para o Porto, mas um contentor não é fiscalizado. Bom, isto quer dizer que existem pessoas graúdas envolvidas? Eu acho que esse é mais um caso que tem sinais ou indícios muito fortes de corrupção. Eu explico porquê. Qualquer mercadoria que vai ser exportada num ato de empacotamento, são chamadas ou convidadas todas as entidades responsáveis ou interessadas por produção e o processamento daquela mercadoria. Por causa da vertente, trata-se de madeira. Significa que tinha que estar lá os técnicos de serviços de florestas e fauna, que é o Ministério de Terra e Ambiente, tinha que estar lá as alfândegas, tinha lá a autoridade tributária. Num ato de empacotamento, isso tinha que ser assistido. Portanto, identificando a proveniência do empacotamento, é possível encontrar quem são os técnicos, pelo menos dessas três entidades, que foram indicadas para assistir o empacotamento. Isso é de lei. Não é uma coisa que tem que ser feita, é de lei. Não se pode fazer empacotamento sem assistência dessas três entidades. Alguma coisa ocorreu. 2. Como eu dizia, o empacotamento não é feito numa zona como, por exemplo, baixa para o aeroporto. É feito, por exemplo, vamos lá dizer, Marraquém, Zimpeto. O transporte do contentor é acompanhado. O transporte do local de empacotamento para o porto é acompanhado por um agente. Isto aconteceu? Quem é este agente que fez isso? Quando chega lá, o armazenamento dos contentores, para as pessoas, há um tratamento próprio que se dá aos contentores. Quem fez isso? Então, ou seja, é uma rede, é uma rede de pessoas, não é uma rede altamente treinada, é uma rede altamente influenciada por pessoas de alto gabarito político. Alto gabarito político, não são pessoas quaisquer, são pessoas capazes de dizerem que, olha, está a acontecer. Olha, na minha província, Manica, neste ano que vai findar, quando começou o corte de madeira, lá na Zona Norte, aqueles caminhonistas que levavam madeira não tinham licença, apenas tinham um número de telefone. Há um problema, dizia, liga para este número. E quem respondia? Toda a gente sabe, não é segredo. Portanto, de tal forma que é mais um caso de corrupção que é preciso muito rapidamente chegar a essa conclusão quem está envolvido nisso. Porque só vendo a forma como isto aconteceu, indicia que há aqui uma norma que foi violada dentro dos procedimentos para o empacotamento da madeira, até ao porto. À partida, há uma responsabilização política a ser feita, que no mínimo não é um diretor provincial. Porque o diretor provincial não é, como dizia o doutor, esta madeira não vem de uma única província, de um único distrito. Então, e depois? O que aconteceu? Então, há aqui uma responsabilização política a ser feita a alguém de alto gabarito.
Exato. Dr. Rodrigo Rocha, naturalmente que esta dilapidação das florestas vai trazer graves consequências ambientais, porque as árvores não crescem da noite para o dia. Ora, como, na sua opinião, deve-se combater este crime no país? Bom, desde já com penas exemplares. Eu há dias vi um estudo daquilo que é a evolução da desflorestação de Moçambique. E nós tínhamos um país já há cerca de 20, 15 anos, um país que era todo verde e agora está a ficar todo castanho. Como toda a gente conhece, a Operação Tronco foi bastante divulgada e é uma operação que teve um determinado sucesso e foi uma excelente iniciativa. É suficiente? Aparentemente não. Se continuam a haver 100 contentores com madeira, a Operação Tronco tem que continuar e, se calhar, aumentar aquilo que é a sua fiscalização. Mas será só as operações Tronco suficientes? Não, não é. Primeiro, nós temos uma falha muito grande naquilo que é o nosso sistema de ensino. Nós não ensinamos educação ambiental nas escolas em Moçambique. Não é capaz a nossa educação, o nosso programa curricular de educação ambiental não é um programa capaz. Repare no estado em que ficam as nossas praias, aqui em Maputo, depois de um fim de semana de verão. Ficam impossíveis de andar com garrafas cortadas, etc. E quem é que consome? É a geração, digamos assim, jovem, que está entre os 18 anos, vamos presumir que menores de 18 não vão estar a beber, que é proibido, até aos 40 anos. É basicamente as faixas etárias da população que vão à praia durante estes fins de semana quentes. Ou seja, é uma falta de urbanidade. E repare que toda essa faixa de população, ou seja, grande parte dessa faixa de população, já nasceu num Moçambique independente. E agora a pergunta que se faz é: onde é que estas pessoas foram educadas, ou onde é que não foram educadas para ter este tipo de comportamento? Nós não temos uma educação ambiental capaz de mostrar que o abate de uma árvore que não seja uma espécie própria para abate causa-nos mais problemas à nossa saúde do que aquilo que nós podemos beneficiar com o abate dessa árvore. Exato. Eu só queria fazer aqui uma pequena análise. É que estas mesmas pessoas que vão às praias do país num fim de semana de verão e sujam a praia com garrafas, estas mesmas pessoas, quando atravessam a fronteira, comportam-se muito bem. Há aqui um problema. Pois, eu não consigo generalizar dessa forma porque acredito que muitas daquelas pessoas não fazem, mas há muita gente que passa a fronteira para um outro país e comporta-se como um cidadão educado e que na nossa casa esquece essas questões. Isso é um facto. Mas é o exemplo também que vem lá. Se nós vemos uma rua toda limpinha, não a vamos sujar por capricho. Ao contrário daquilo que estamos a fazer em nossa casa, cá no nosso país, que realmente fica por lastimável. Mas, relativamente ainda à pergunta, o que é que se pode fazer mais? Se calhar, penas exemplificativas. Penas que possam servir de exemplo para quem comete este género de crimes ambientais. Processos que deveriam trazer resultados mais rápido. Se calhar, da mesma forma como nós temos uma lei que prevê uma celeridade processual nos casos de violência doméstica, também temos uma lei semelhante para questões ambientais. E que os processos não fiquem a arrastar durante muito tempo nos tribunais. Porque, repare, muita gente poderá ficar chocada a dizer, mas ele está a dizer então que deveríamos tratar o abate de árvores da mesma forma como tratamos a violência doméstica. Eu digo que sim, deveríamos tratar da mesma forma, porque se nós não tivermos saúde, lembrem-se de uma questão que foi dita pelo anterior Presidente do Governo Espanhol na abertura de Mosef. A Terra existiu sem o homem durante bilhões de anos, mas o homem
não vai conseguir existir sem a Terra, sem o planeta Terra, durante muito mais tempo. Ou seja, o homem precisa da Terra e a Terra não precisa do homem. Isto quer dizer o quê? Se nós estivermos a estragar e não formos punidos por isso, se calhar daqui a um tempo não vai sequer haver o crime de violência doméstica, porque nós não estamos cá todos. Exatamente. Portanto, a celeridade processual que deveria existir para os crimes ambientais deveria seguir exatamente a mesma celeridade que nós temos para os crimes de violência doméstica, porque são crimes que assustam atualmente de forma gritante aquilo que é a nossa sociedade civil. Exato. A última questão, Dr. Magomice, nesta operação de Tronco, por exemplo, não temos a indicação de nenhuma detenção, ou seja, foram apreendidas madeiras, mas ninguém, pelo menos, foi detido. Ou foi julgado e preso por este crime. Sim, tudo corrobora para que vinha dizendo, mas permita só que quero concordar plenamente com a última parte da explicação do Dr. Rocha. Na verdade, a planta, a árvore, é a vida que Deus deu à natureza, porque sem a planta, o animal, o homem não viveria, porque é a planta que recicla o próprio oxigênio. O homem liberta o dióxido de carbono e a planta pega no dióxido de carbono e produz a matéria que depois consumimos, as próprias folhas. A planta permite a provisão de água e tantas outras coisas. Portanto, a questão da educação ambiental, até a começar de níveis muito mais baixos, segunda, terceira, quarta, quinta classe, de forma elementar, é muito importante. Agora, em relação à questão que coloca, isto é mais uma prova evidente de que este caso não se tratou de simples comerciantes ou traficantes que quiseram se aventurar a isso, porque estes, a partida, já teriam sido altamente publicitados a dizer o que estão a fazer e ainda com tentativa de agravamento de suborno a agente de autoridade ou de lei, isso tudo teria acontecido. Portanto, isso é mais uma prova de que a questão do tráfico, a questão de madeira, há gente muito mais influente no governo que está envolvida neste tráfico. E, para além disso, a questão, a montante que é do abate indiscriminado das árvores, porque, como dizia o Dr. Rocha, não só se abate a árvore necessária, mas uma série de outras árvores ao redor são postas, também entram em causa e morrem, tornando cada vez mais clara a nossa vegetação. De maneira que, num Estado organizado, num Estado de direito moderno, tinha que haver aqui uma responsabilização política no mais breve espaço de tempo possível. Quer dizer, tinha que vir aqui, é aqui onde a Procuradoria devia sair a dizer alguma coisa o mais rapidamente possível e aconselhar o Presidente a tomar alguma medida enérgica para o governo que ele dirige. Acabou há pouco tempo, dizíamos na semana passada, o discurso sobre a corrupção. Quer dizer, há uma contradição total. Como é que fala de corrupção, não haver a corrupção, e depois há tanta gente envolvida no esquema de corrupção, como o caso é evidente? Ele tem que tomar alguma coisa. Tem que tomar uma decisão política e pública. Exato. Ao menos estas árvores abatidas, que sejam plantadas outras no lugar. Vamos passar para o nosso último tema da noite. Vou pedir que façam uma análise rápida. Estamos com pouco tempo. Dr. Rodrigo Rocha, vamos falar de migração ilegal. Foram repatriadas 23 crianças da África do Sul a Moçambique. Isso denuncia este tráfico de seres humanos. Pois, este caso eu tive uma participação quase que bastante ativa no processo, porque assustou-me e preocupou-me quando comecei a receber as mensagens a informar que havia 23 crianças que tinham sido apanhadas pela polícia sul-africana, do lado sul-africano, depois de terem passado clandestinamente a fronteira. E a pergunta que veio logo é, isto era para tráfico humano? O que é que estava aqui por trás? Verificámos depois de alguma investigação que não era propriamente tráfico de seres humanos, porque as crianças, ou pelo menos grande parte das crianças, ou aquelas com quem eu falei, tinham passado a fronteira para ir ter com os seus pais, a mando de outros familiares, sendo que os pais iriam pagar ao transportador cerca de 450 randes
se as crianças chegassem em condições. Sim. Se as crianças chegassem em condições. Portanto, é uma questão que assustou. Assustou por outras duas questões. É o facto de haverem pais que não se coíbem de deixar os seus filhos numa situação tão frágil como passar clandestinamente numa fronteira e deixar à mercê daquilo que são conhecidamente as redes de tráfico de seres humanos. Nós sabemos o que é que está a acontecer na Líbia. Migrantes do norte de África que passam pela Líbia, que são apanhados e que depois são transformados em escravos. E as pessoas não querem ir para a Líbia, não querem, estão a usar aquele país como corredor. E é a mesma coisa que pode estar a acontecer, ou que pode vir a acontecer nesta parte do planeta, que é moçambicanos atravessarem clandestinamente a fronteira, serem apanhados pela rede. Portanto, o risco que está por trás, ou que pode estar subjacente a toda esta situação, é alarmante. Mas é também alarmante uma outra situação que veio ao lume, que é o facto de ser conhecido de toda esta gente. Existe uma norma na Organização Internacional de Migração que diz que as vilas fronteiriças devem ter um tratamento privilegiado a passar a fronteira dessas emissões dessas fronteiras. Porquê? Porque muitas fronteiras são criadas pelo homem, não são naturais, e havia já laços de familiaridade entre as pessoas que estão de um lado e do outro da fronteira. Então, permitem que essas pessoas passem sem passaporte. O que acontece é que estas pessoas passaram a fronteira, entre aspas, nessa condição. Só que essa norma, ou este princípio da Organização Internacional de Migração, prevê para as vilas fronteiriças, ou seja, para aquela pessoa que mora ali naquela casa e que vai visitar o seu primo que está na outra casa que até consegue ver, mas só que está dividida por uma fronteira. Estas pessoas vêm de 100 km para passar uma fronteira e ainda têm mais 300 km de viagem. Mas entra aqui a questão das autoridades moçambicanas que deveriam fazer a fiscalização. Como entra é que em que sentido? Passar Em vários momentos, exatamente como aquilo que referimos há bocado da própria transporte da Madeira. As crianças vêm de Maputo para ir para a Matola, para ir para a Ponta Douro, para a fronteira da Ponta Douro, passam pelo menos por dois postos de controle. Passam um à entrada de Boano e passam outro em Salamanga. Como é que não foi detectadas 23 crianças neste trajeto? Em junho deste ano, uma Procuradora-Geral da República fez o balanço daquilo que eram os casos de tráfico humano e disse estar muito preocupada porque em 2014 tínhamos tido 11 casos, em 2015 tínhamos tido 11 casos, em 2016 tínhamos tido um grande aumento para 19 casos. Ora, só neste processo eram 23 pessoas. Ou seja, depois de termos tido esta preocupação da Procuradoria-Geral da República com 19 casos, como é que não se verificou esta movimentação de 23 crianças? É que repara, Ana Maria, nenhuma delas tinha autorização escrita dos pais para passar uma fronteira. Nenhuma delas tinha autorização escrita dos pais para passar de uma província para a outra, para passarem clandestinamente numa fronteira. E isto foi uma situação que realmente assustou-me, preocupa-me saber que todas as quartas-feiras e sábados existe uma fronteira em Moçambique que claramente abre escancaradamente as suas portas para quem quiser passar de um lado para o outro. E isto é público e notório porque foi dito por toda a gente que às quartas e aos sábados esta fronteira tem esse procedimento. Tem esse procedimento. Dr. Magomice, quer então dizer aqui a sua análise com relação a esta migração ilegal? Bom, este é um caso deplorável, é um caso arrepiante, porque quando se fala de crianças, estamos a falar de pessoas que são o futuro do país. E estas pessoas, o mais breve possível, seriam força de trabalho, seriam os futuros dirigentes, e ao fazer isso, a probabilidade de perderem a continuação dos seus estudos e posterior especializações em cursos superiores para serem mão de obra especializada, torna-se cada vez mais remota. Ao fazerem isso, os pais ou eles próprios estão à procura de uma alternativa, tendo em conta aquilo que já havíamos dito, porque há aqui uma situação amontante.
O país não oferece aos seus cidadãos qualquer esperança de vida condigna, porque os governos sucessivos que têm gerido este país não criam condições para que o cidadão moçambicano tenha um conforto. Falamos de escolas, uma educação condigna, onde uma criança pode estudar até um determinado nível e mudar-se para um outro sítio com os seus estudos. Este governo não dá educação que permite dar uma sobrevivência para quem fica doente. As pessoas até hoje, ainda não diga que seja mau, eu também cresci a tomar raízes, mas era preciso dar uma saúde convencional que todos esperamos. Temos um governo que não dá uma agricultura assistida para que as pessoas possam produzir. Não há esperança de emprego. E o recurso que as pessoas encontram é o refúgio a um país vizinho, mesmo com a idade que tem. Os pais que se dizem que estão lá, provavelmente também tenham ido com esta idade e nos mesmos moldes. Esta situação entre Moçambique e África do Sul, Moçambique e Zimbábue ou Tanzânia, não é uma situação nova. Portanto, as pessoas fogem de Moçambique porque os governos sucessivos que gerem este país não criam condições condignas para que o Moçambique seja um país preferido, primeiro por nós, segundo por eles. É só imaginar, os nossos dirigentes quando ficam doentes, onde é que são tratados? Vão para os países vizinhos, a começar da África do Sul. É só imaginar, os nossos dirigentes quando querem conduzir o seu país, quando querem ir para uma estância turística, onde é que vão? Vão para a África do Sul. Mas quem são eles para não fazer isso? Portanto, nós estamos aqui perante pessoas que gerem um país, mas que não criam o mínimo de condições para este país. Olha, Ana Maria, eu desafio você, na sua casa, olha a última compra que você fez, tem algum lá um produto manufaturado que é moçambicano? A sua pasta dentífrica, o seu desodorizante, de onde é que vem? Então, por que eles não vão fazer isso? Não estou a dizer que é bom, mas é que o país não dá esperança, no hope, não há esperança. E as pessoas fazem isso, sacrificam-se. Aquilo é uma questão de ou vivo ou morto. Vale a pena, porque vai ser vivo, mas que depois vai morrer porque é pobre. Então, isso é o recurso que as pessoas... Portanto, mais do que isso, esta culpa deve ser imputada única e exclusivamente a um regime que governa o país, dilapidando os recursos, como viemos a dizer, sem contentores que saem, sem benefício para o povo, em detrimento da maioria de nós, e as pessoas têm de fugir para encontrar recursos. É isso que está a acontecer. Portanto, este governo é o principal responsável por esta causa. Obrigado então pela vossa presença aqui, até porque este caso de migração ilegal denuncia também algumas situações que acontecem dentro do nosso país, em que quem quer, por exemplo, uma criança para trabalhar, basta solicitar na província de Gaza, de Inhambane, e os pais encarregados de educação enviam as crianças portanto... Ana Maria, se me permite, houve uma reportagem feita pelo Ricardo Machava que elucidava uma situação que me preocupou, que me assustou bastante. Foi um pai ter entregue uma filha por conta da dívida que tinha na barraca onde bebia. E a filha ficou cerca de 2 anos com essa pessoa. Isto é indicativo daquilo que este género de situações podem permitir se não houver um controle mais acerrado por parte das autoridades. Exatamente. Obrigada pela vossa presença aqui. Nós voltamos amanhã com mais temas para análise. Por hora vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos para as notícias. Até já.